Fala pessoal, nesse vídeo aqui, falar um pouquinho para vocês sobre este redutor, que é um redutor de engrenagens helicoidais. Bem, então nós fizemos uma pré-desmontagem dele para fazer um estudo, tudo bem? Então a gente não desmontou ele por completo ainda. Por hora é um estudo preliminar de algumas partes do redutor. Para isso nós utilizamos alicate para anéis elásticos ou anel de segmento, tudo bem? Chave fixa e chave de fenda, tudo bem? Então a gente usou basicamente essas chaves e essas ferramentas. Além disso, a gente também precisou utilizar esse macete. Esse macete, ele é de borracha e internamente ele tem algumas esferinhas de aço, porque justamente ele absorve o impacto e ele não fica reverberando na mão. É muito legal esse daqui, muito bom. E também o paquímetro para fazer algumas medições, que é importante pra gente, até para conferir com o catálogo do fabricante. Bem, interessante a gente observar que nós temos aqui um rolamento de rolos cônicos. Esse daqui é o eixo principal do nosso redutor, tudo bem? Ele fica aqui nessa posição transversal. Ele fica suportado por dois rolamentos de rolos cônicos. E ele também fica e ele suporta essa engrenagem de dentes helicoidais. Aqui nós temos alguns elementos de fixação. E aqui nós temos elementos de fixação e elementos de vedação. Cabe lembrar que sempre quando a gente faz a desmontagem de máquinas e equipamentos e nós tiramos os elementos de vedação, é praxe nós fazermos a substituição. Nós nunca retornarmos os elementos de vedação para aquele equipamento que nós desmontamos, porque o elemento de vedação ele sempre sofre dano quando a gente desmonta, tudo bem? Então não é interessante que a gente faça posterior montagem com os mesmos elementos. No caso aqui, por exemplo, os retentores, nós não vamos utilizá-los novamente naquele redutor. Bom, então nesse exercício que a gente faz com os alunos, quais são os estudos iniciais que a gente faz? Primeiro a gente analisa questões relacionadas a como os elementos de máquinas estão interagindo entre si. Bem, então a gente tem elemento de fixação, elemento de vedação, elementos voltados para sustentação de carga e elementos de transmissão. Todos esses elementos, eles formam o que a gente chama de elementos de máquina, também alinhado com a parte de lubrificação industrial. Tudo bem? Então tudo isso a gente estuda no processo de desmontagem e montagem do redutor. Depois a gente analisa como as partes elas funcionam entre si. A gente também verifica a questão das folgas com o verificador de folga, para a questão dos rolamentos de rolos cônicos, tudo bem? A gente também analisa como que está a degradação ou a conservação do redutor. Também estudamos questões de interferência, porque esses tipos de rolamento, de redutores, esses tipos de redutores de engrenagens helicoidais, por eles trabalharem com os rolamentos de rolos cônicos, ele tem uma precisão muito maior e normalmente há uma interferência maior entre o rolamento e o mancal, bem, justamente para proporcionar um maior grau de confiabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de rolamento de redutores de coroas sem fim, a gente não tem tanta precisão no sistema quanto a gente tem nesse tipo de redutor. Bem, isso vai refletir também na robustez e no custo de investimento desse tipo de redutor. Também para fazer a desmontagem deles, a gente utilizou uma prensa manual, porque como a interferência é muito grande do eixo para com os demais elementos, a gente não consegue fazer essa desmontagem simplesmente manual, tudo bem? Não é possível.
Outra coisa que a gente faz de estudo com os alunos é o cálculo de relação de transmissão. Então a gente verifica quanto que o motor está fornecendo para o sistema e através da identificação das engrenagens, do tipo de engrenagens e da quantidade de dentes dessas engrenagens e qual a posição que elas estão, se elas estão no mesmo eixo ou se há contato dente com dente, nós conseguimos calcular a rotação final do redutor. Aí você me fala, mas para que isso se a placa já diz? Exato, a placa já diz, mas como a gente está no processo de ensino e aprendizagem, é muito importante que nós façamos com o aluno todo esse procedimento, para que ele entenda e verifique e confira e prove que realmente o que o redutor diz, o que o redutor traz de relação de transmissão, é aquilo que realmente acontece. Bem, é imprescindível, pessoal, que quando a gente fale dos sistemas, nós analisemos sempre as plaquinhas de identificação dos equipamentos, porque ela que vai trazer para nós informações de rastreabilidade e as informações técnicas em relação ao equipamento, como por exemplo torque, relação de transmissão, potência, entre outras informações, tudo bem? Então aqui, como eu disse, seria só uma prévia, só um pré-estudo do redutor de engrenagens helicoidais, tá bom? Em breve eu vou postar outros vídeos e aí a gente vai mostrar todo o processo de desmontagem e posterior montagem do redutor. Até a próxima!